Twist Pix da Kellogg's patrocina este programa. Boa noite, iniciamos aqui um especial informação em simultâneo SIC Notícias e ainda SIC Internacional para acompanhar em direto o discurso à nação de George W. Bush. Fechadas que estão as janelas da diplomacia, começa agora a contagem decrescente para uma guerra inevitável contra o Iraque. Vamos estar em direto com Washington, com o correspondente da SIC nos Estados Unidos. O presidente norte-americano deverá dar, dentro de minutos, um ultimato a Saddam Hussein. Em estúdio vão estar alguns comentadores para a análise em cima da hora a esta contagem decrescente para o início do objetivo Bagdade. São então nossos convidados João de Deus Pinheiro e o general Rodolfo Begonha. E ainda Mário Crespo, que vai acompanhar também o discurso do presidente norte-americano. Boa noite a todos. O discurso deve começar dentro de 2 minutos. Mário, há pouco alguns senadores vieram já dizer que, de facto, vamos ter um ultimato de 48 horas. Acreditas que é assim, que a guerra não começa esta noite? Pois, haverá talvez uma clivagem aí. A última informação que eu tive foi do noticiário da noite da CBS, em que faziam referência a uma certa clivagem dentro dos conselheiros do Presidente. Uns querem 48 horas, Donald Rumsfeld quer 72 horas por razões estratégicas. Um dia de diferença poderá ser muito nesta questão. De qualquer modo, haverá 15 minutos de discurso, é quanto é anunciado que vai durar esta comunicação do Presidente, que é feita às 8 da noite locais, ou seja, o prime time absoluto americano, vai ser transmitida em cadeia nacionalíssima, isto quer dizer que tudo quanto é estação nos Estados Unidos o vai reproduzir, e o enfoque filosófico vai ser pura e simplesmente numa coisa que os Estados Unidos sentem que têm autoridade legal para atuar militarmente nesta situação, com base em atitudes anteriores das Nações Unidas. Consideram que o quadro legal juridicamente está completo, que não necessitam de mais aval por parte do organismo internacional. Essa é uma boa questão que já vamos ver a seguir. Senhor General, assim é. O que lhe pergunto é se George W. Bush efetivamente hoje anunciar que há um prazo curto para Saddam Hussein cumprir algumas últimas exigências, há tropas preparadas para avançar assim que houver essa ordem? Penso que sim, os Estados Unidos já estão a preparar há muito tempo, mas também penso que a grande preocupação em termos operacionais é capaz de ser a frente norte, visto que os Estados Unidos queriam invadir o Iraque pelo sul e pelo norte. E como sabe também, a colocação das tropas no norte do Iraque tem sido dificultada pela Turquia, portanto, se realmente a Turquia amanhã ou assim, de uma forma muito rápida der autorização, é preciso um certo tempo para colocar as tropas, não é assim muito rápido, de maneira que precisava-se de um tempo, e que está estudado com certeza. Se isso não for possível, há outras alternativas, há transportes possivelmente de tropas mais ligeiras, mas há transporte, mas também não é fácil, também demora o seu tempo e a sua preparação logística, mas não vejo razão nenhuma para todas as alternativas não estarem estudadas e bem estudadas nesta altura. Professor João de Deus Pinheiro, pensa que os Estados Unidos ainda podem invocar alguma legalidade nesta intervenção militar? Bem, têm-no feito, como sabe, quer os Estados Unidos, quer outros países que apoiam a intervenção com base na resolução 1441. O próprio Procurador-Geral já se pronunciou acerca dessa matéria, portanto... Atenção, já voltamos a conversar. Para já, George W. Bush começa então, neste momento, o seu discurso para a nação. Patient and honorable efforts to Várias disarm the Iraqi nações regime tentaram esforços pacientes e honrosos para tentar desarmar o Iraque. O regime iraquiano comprometeu-se a destruir todos os equipamentos e armas de destruição maciça para a condição de acabar a guerra do Golfo passada. Desde então tentámos todo o género de diplomacia, aprovámos mais de uma dúzia de resoluções no Conselho de Segurança, enviámos inspectores de armamento,
para verificar o desarmamento do Iraque. A nossa boa-fé não foi reciprocada. O regime do Iraque tem usado a diplomacia como uma estratégia para ganhar tempo e para ganhar vantagem. Tem desafiado resoluções do Conselho de Segurança que exigem o desarmamento. Durante os anos que se têm passado, os inspectores têm sido ameaçados pelos iraquianos, têm sido espiados eletronicamente e têm sido enganados. Todas as tentativas têm sido frustradas repetidamente, porque não estamos a lidar com um homem pacífico, um homem de paz. A informação conseguida por este e por outros governos não deixa dúvidas de que o regime iraquiano continua a deter e a esconder alguns dos mais destrutivos equipamentos militares já inventados. Este regime já usou equipamento de destruição maciça contra os seus vizinhos e contra o seu próprio povo. O regime tem uma história de ameaça sem fronteiras no Médio Oriente. Tem um ódio pelos americanos e pelos nossos amigos. Tem apoiado terroristas, incluindo os operacionais da Al-Qaeda. O perigo é iminente de usar ameaças químicas ou mesmo um dia ameaças nucleares. Os terroristas podiam então cumprir as suas ambições, matar milhares e mesmo centenas de milhares de pessoas no nosso país ou noutros países. Os Estados Unidos e outras nações não fizeram nada que mereçam para merecer esta ameaça, mas faremos tudo para a derrotar. Assim, em vez de cairmos para uma tragédia, vamos marcar um percurso para a defesa. Antes que seja tarde demais para atuar, este perigo vai ser removido. Os Estados Unidos têm a autoridade soberana para usar força para assegurar a sua própria segurança. Esse dever cabe-me a mim, como comandante em chefe, pelo juramento que eu fiz e pelo juramento que eu vou cumprir. Reconhecer a ameaça ao nosso país. O nosso país votou e recebeu apoio para usar a força contra o Iraque se necessário. As Nações Unidas vão enfrentar este desafio e nós tentamos as Nações Unidas porque queríamos resolver isto pacificamente. Foi para isso que as Nações Unidas foram fundadas, para enfrentar ditadores agressivos. Foi para isso que foram fundadas e para que tentavam destruir a paz. No caso do Iraque, o Conselho de Segurança atuou nos princípios de 1990 com as resoluções 678 e 687, que ainda estão em vigor. Os Estados Unidos e os seus aliados foram autorizados a usar a força para tirar do Iraque as ameaças de destruição maciça. Isto não é uma questão de autoridade ou de autoritarismo, é uma questão de vontade. Em setembro eu fui à Assembleia Geral das Nações Unidas e exortei as nações do mundo para enfrentarem de frente esta ameaça. A 8 de novembro o Conselho de Segurança aprovou a Resolução 1441 que classificava o Iraque como estando em violação de violações e advertia para consequências graves caso não desarmasse. Hoje não há nenhuma nação que possa dizer que o Iraque se desarmou e não se vai desarmar enquanto Saddam Hussein mantiver o poder lá. Nos últimos 4 meses e meio, os Estados Unidos e os seus aliados têm trabalhado no Conselho de Segurança para tentar impor as exigências do Conselho e mesmo assim alguns membros permanentes do Conselho de Segurança anunciaram que iriam vetar qualquer resolução que forçasse ao desarmamento do Iraque. Estas nações, obviamente, partilham das nossas preocupações de segurança, mas não da nossa determinação em resolver essas preocupações. Uma coligação alargada
está agora a ser formada para impor as exigências justas do mundo. O Conselho de Segurança da ONU não conseguiu cumprir com as expectativas que existiam sobre ele. Por isso, nós vamos cumprir com as nossas. Nos últimos dias, governos no Médio Oriente têm estado a fazer aquilo que lhes compete, a entregar mensagens ao ditador para que saia do Iraque, para que o desarmamento possa prosseguir em paz. Ele até agora recusou. Durante estas décadas de crueldade e perfídia enganosa, Saddam Hussein e os seus filhos agora têm 48 horas para sair do Iraque. A sua recusa vai resultar num conflito militar que começará quando nós escolhermos. A altura será escolhida por nós. Os inspectores das Nações Unidas e os funcionários da ONU deviam sair do Iraque imediatamente. Muitos iraquianos estão privados de transmissões estrangeiras. Eu tenho uma mensagem para eles. Se tivermos que começar com uma campanha militar, isto é para os iraquianos ouvirem, será dirigida contra o regime e não contra vocês. Com a nossa ofensiva, nós entregaremos comida, alimentos e remédios que precisam e vamos ajudá-los a construir um novo Iraque que seja próspero e livre. E um Iraque livre. Não haverá mais guerras de agressão contra os vossos vizinhos, não há fábricas de veneno, não haverá execuções de descrentes do regime, não haverá tortura. Essa altura está quase a acabar. O dia da vossa libertação está muito próximo. E é tarde demais para Saddam Hussein reter o poder. Não é demasiado tarde para o exército, os militares iraquianos atuarem com honra e protegerem o seu país. Protejam as forças da coligação na sua tarefa de eliminar as armas de destruição maciça. Nós demos instruções muito claras ao exército iraquiano para evitar serem atacados. Se vier a guerra, não lutem por um regime moribundo. Não vale a pena o sacrifício da vossa vida. Todo o pessoal militar e civil iraquiano devia ouvir este aviso. O vosso destino depende daquilo que fizerem. Não destruam tanques de petróleo, depósitos de petróleo. Essas são a riqueza do povo iraquiano. Não obedeçam armas para usar armas de destruição maciça contra quem quer que seja, incluindo contra o povo americano. Crimes de guerra serão levados a julgamento. Todos os criminosos serão punidos e não haverá defesa possível dizer ou invocar que se estava a seguir ordens. Se Saddam Hussein escolher o confronto, o povo americano pode ter a certeza de que todas as medidas foram tomadas para tentar evitar esta guerra e todas as medidas serão tomadas também para ganhar. Os americanos compreendem e sabem, conhecem os custos dos conflitos porque já os pagamos no passado. A guerra não traz certezas, apenas a certeza do sacrifício. E é nesta altura o único meio para reduzir a duração da guerra é usar toda a força e poder do nosso militário e do nosso poderio militar e estamos dispostos a usá-lo. Se Saddam Hussein tentar manter-se agarrado ao poder, vai cair com ele até o fim. Em desespero, ele e grupos terroristas podem tentar cometer atos terroristas contra o povo americano e contra os seus amigos dos Estados Unidos. Não são inevitáveis estes ataques. São possíveis. Mas nós não podemos viver debaixo de ameaças de chantagem. Neste momento, a ameaça mais clara contra a América, contra o mundo, só pode ser neutralizada com o desarmamento de Saddam. Nós estamos alerta para estes perigos e estamos preparados para garantir a vitória no Iraque. E estamos também a tomar medidas para proteger o nosso próprio espaço nacional. Nos últimos dias, as autoridades expulsaram do país
elementos que estavam ligados aos serviços de informação do Iraque. Numa das medidas, eu adicionei medidas de exceção nos aeroportos e nos portos de entrada do país. O Departamento do Interior está a trabalhar em conjunto com o Executivo de Governadores para aumentar a segurança em facilidades, equipamentos, instalações críticas por toda a América. Vão tentar desviar as nossas atenções com pânico e nós vamos responder com o nosso moral e nisso eles falharão. Não é possível alterar a determinação deste país e deste povo. Nós somos um povo pacífico, mas não somos frágeis e não seremos intimidados por assassinos e assassinos sanguinários. Nesta face, todos aqueles que os apoiarem vão ter consequências, sofrer as consequências. O custo de não fazermos nada era muito maior. Dentro de um ano ou daqui a 5 anos, o poder do Iraque para afetar todas as nações livres do mundo seria multiplicado muitas vezes. Com essas capacidades, Saddam Hussein e os seus aliados poderiam então, com essas forças, escolher a altura para atacar quando fossem mais fortes. Eles é que escolheriam o timing dessas ações. Haveria uma ameaça de terror constantemente nos nossos céus e nas nossas cidades. Esta causa da paz exige a todas as nações livres que encarem as realidades que não são contornáveis. Não podemos aplacar ou pactuar com ditadores sanguinários. Neste século, quando têm à mão poder nuclear, biológico e químico, com poder nas mãos nunca visto neste planeta, terroristas e Estados terroristas não informam o mundo com declarações públicas do poder que têm. E a resposta a estes inimigos, só depois deles atuarem contra nós, não é suficiente. A segurança do mundo exige que se desarme Saddam Hussein agora. Quando impomos neste momento as exigências justas do mundo, também afirmamos a determinação do nosso país. Contrariamente ao Saddam Hussein, nós julgamos que o povo iraquiano merece tratamento humanitário. Podem ser um exemplo para todo o Médio Oriente de uma sociedade, de uma nação autogovernada e pacífica. Os Estados Unidos e outros países vão fazer o possível por fazer avançar e promover os objetivos da paz nesses países. Não vai ser conseguido isso de um dia para o outro, mas vai ser conseguido com o tempo. O poder mais alto da liberdade é sempre vencer a violência e o ódio. E ajudar os homens e as mulheres que querem a paz. Esse é o futuro que escolhemos. Nações livres têm o dever de defender os seus povos, unindo-se contra a violência. E esta noite, como fizemos no passado, a América e os nossos aliados aceitam essa responsabilidade. Boa noite. Que Deus continue a abençoar a América. E este foi o discurso à nação de George W. Bush. Mário, um discurso ao mundo que George W. Bush acabou de fazer. Não vimos um ultimato concreto de horas ou de 48 dias, horas. 48 horas. A partir de agora até à guerra. 48 horas para Saddam e a família deixarem o país. O declarar da guerra, contudo, aqui é ressalvado o início da guerra para quando for conveniente. Não quer dizer que a ameaça, daqui a 48 horas começamos a bombardear. Provavelmente serão as tais 72 horas que o Donald Rumsfeld quer. Muito bem. General, é muito pouco provável que a família de Saddam Hussein respeite este ultimato. Pelo menos tudo aquilo indica que ele pretende ficar no Iraque e morrer no Iraque, segundo as afirmações que tem vindo a fazer. Não vejo realmente nada que vá contrariar essa posição. Nos cálculos que consegue fazer com a informação que há disponível, é provável que a guerra comece esta semana? Pois, eu continuo a dizer, é urgente, porque há vários fatores que levam a que a guerra seja urgente. As tropas estão lá há imenso tempo e sabe que ter tropas paradas no deserto a sofrer, como já foi dito e mostrado na televisão,
as tropas estão ali paradas e a sofrer realmente, porque aquelas tempestades de deserto não é nada agradável, nem é nada cómodo. Portanto, o clima é um dos fatores importantes para as ações se fazerem rapidamente. O problema da frente norte, portanto, isso pode atrasar se sentirem. Estou a pôr-me no caso de quem tem essa responsabilidade. Se sentir que a Turquia tem uma grande hipótese de poder deixar passar as tropas americanas, há ali um tempo que vale a pena esperar, uma vez que, com certeza, essa será a operação mais aconselhável sob o ponto de vista de quem está a planear as operações. Mas este ultimato e esta espera pode ser aproveitada pelo regime de Bagdá para se antecipar e fazer um ataque? De que tipo? Foi isso a única coisa que eu não... Eu pareceu-me que esta síntese foi uma síntese americana. A posição americana foi toda, digamos assim, colocada, está a falar para o mundo, fez uma síntese da posição, não há nada de novo. Para mim não há nada de novo, a não ser que ele disse que a iniciativa era dos Estados Unidos da América. Mas pode não ser, porque está a dizer exatamente. Isto é, se um país vê que os Estados Unidos e uma coligação, porque tem outros países, pelo menos a Grã-Bretanha é capaz de ter a Austrália, portanto é uma coligação. Se vê que junto às suas fronteiras há uma concentração de tropas e dizem que vão entrar, é natural que haja, cá está, se for os americanos não podem fazer um ataque preemptivo, mas estes podem fazer, e eu acho que há razão para fazer, lamento muito dizer, mas acho que há razão para fazer, podem fazê-lo. Eu julgo que não vão fazer, mas podem fazer. Se fizerem, evidentemente que os americanos respondem imediatamente a seguir. Mas é o maior perigo, porque realmente se tiverem armas químicas, e devem ter, e se lançarem armas químicas sob as concentrações de tropas no sul do Iraque, é realmente uma vulnerabilidade que os americanos estão a enfrentar. Sr. João Deus Pinheiro, há pouco estávamos a falar, quando o interrompi, sobre a legalidade. Pensa que depois deste discurso fica alguma margem para dúvidas de que esta intervenção militar é feita dentro da legalidade internacional ou não? Eu julgo que dúvidas persistirão sempre, as posições, aliás, são conhecidas. No entanto, há alguns aspectos que eu tenho notado que não têm sido sublinhados devidamente ou tão sublinhados quanto deviam. E um deles é o facto de os Estados Unidos serem o único país, a única entidade suscetível de fazer cumprir as disposições políticas do Conselho de Segurança ou das Nações Unidas. Não há mais nenhum país capaz de o fazer. Por outro lado, também, julgo que haverá duas opções nesta matéria. Ou a guerra, ou a intervenção é extremamente rápida e eficaz, eu direi de uma forma semelhante ao que aconteceu no Afeganistão, e será muito curioso ver as pessoas mudar de posição, tal como aconteceu com o Afeganistão, ou será uma guerra lenta e, nesse caso, politicamente desastrosa para todos aqueles que a apoiarem. Eu, pessoalmente, estou persuadido que os meios que foram mobilizados por este efeito são tais que não acredito que a guerra vá durar muito tempo. Aliás, já esta tarde a Austrália declarou que participará com tropas neste conflito, em resposta ao convite norte-americano. Exatamente, e repare que o silêncio, eu gosto muito da palavra silêncio ensurdecedor de alguns países do Médio Oriente, é enorme. Porquê? Porque, de facto, os Estados Unidos são o único elemento estabilizador naquela região, designadamente para países como a Arábia Saudita ou a Jordânia, onde a correlação demográfica não é propriamente fácil para quem detém o poder. Para já não falar noutros, situando apenas nesses dois. E mesmo certos países, conhecidos como a Síria, pela sua oposição sistemática às posições norte-americanas, estão, digamos, numa posição de reserva enorme. Por que será? Será apenas por medo dos Estados Unidos? Não é. É porque sabem que um conjunto importante de argumentos usados pelos Estados Unidos são verdadeiros. E que, digamos, limpar o regime do partido Baas no Iraque, e designadamente Saddam Hussein, pode ajudar, de facto, a clarificar as posições e as situações no Médio Oriente. Mas quando fala nessa rapidez desta eventual guerra, acha que essa rapidez se deve, de facto, à eficácia das forças norte-americanas ou também ao próprio regime iraquiano, que pode estar de tal maneira minado que, perante uma intervenção estrangeira, também ele se alia contra o ditador? Ambas as coisas. Repare que, fazendo um paralelismo que, evidentemente, é muito falível, em Portugal, quando aconteceu a Revolução de Abril, mesmo as pessoas que não tinham informação nenhuma, que era a vasta maioria da população, absorveram-na rapidamente nas primeiras horas e nos primeiros dias e alinharam com a democratização. A vontade de democracia existe dentro de cada um de nós, é inerente, digamos, ao homem. E, portanto, a minha convicção é que, se for possível evitar situações de tragédias humanitárias e se for possível contactar a população, designadamente pelas forças da oposição iraquiana, poderá haver, digamos, essa mutação rápida de campo também no próprio Iraque.
Aliás, penso que Mas os acha que a oposição iraquiana tem, nesta altura, essa mobilidade, essa força dentro do país? Eu julgo que ela crescerá no instante em que eles tiverem a opção de ser poder, que neste momento não têm. E, portanto, a partir desse momento, o seu próprio prestígio e a sua própria dimensão política crescerá, tal como aconteceu no Afeganistão. Repare, diziam no Afeganistão é ingovernável. Vários senhores da guerra é ingovernável. De repente, apareceram forças políticas e entidades políticas e personalidades políticas que permitiram, digamos, num prazo que ninguém esperava, quase que normalizar a situação no Afeganistão. Eu julgo que o êxito norte-americano no Afeganistão foi um incentivo muito grande para o que se vai passar e para esta decisão de ir ao Iraque. E a credibilidade norte-americana e a credibilidade e a estabilidade do sistema internacional depende, quanto a mim, em grande parte, uma vez que estão lançados os dados, do êxito desta iniciativa norte-americana. Ana e João, só uma questão. Falemos de estragos colaterais um bocadinho só, e estragos colaterais em termos diplomáticos. O senhor é um conhecedor e está numa posição única por conhecer as instituições internacionais muito bem. A ONU vai sobreviver a este desafio, a este ultimato? Eu penso que sim, Mário, mas provavelmente com uma relativa inversão de situação. Neste momento, tem-se a ideia que o Conselho de Segurança das Nações Unidas é a cúpula do sistema, enfim, assente no multilateralismo e no primado da democracia e do Estado de Direito. Eu julgo que se vai inverter no sentido de se perceber que, na prática, de facto, a cúpula são os Estados Unidos da América, mesmo que não gostemos disso. O que vigorará no mundo, depois disto, que já vigorava na prática, é a Pax americana, ou a Lex americana. Isto pode ser muito desagradável de ouvir, mas é a realidade. E temos que procurar é que, uma vez que este país, Estados Unidos da América, é uma democracia, que tanto quanto possível os mecanismos democráticos interajam no sentido de não permitir excessos que seriam de todo em todo deploráveis para o mundo e para o próprio país. Mas o que vai nascer daqui, se calhar não faz sentido que se continue a chamar a Organização das Nações Unidas. Não, faz. Repare, já houve muitas situações em que houve intervenções, de maior ou menor grau, sem o aval das Nações Unidas. E, neste caso concreto, como eu disse há pouco, é discutível se há ou não essa legalidade em termos puramente jurídicos, que eu não sou jurista. O que eu queria dizer é que, em termos políticos, é discutível, os campos extremaram-se de certo modo, mas, na prática, eu volto a ressalvar isto porque é muito importante. A única entidade capaz de fazer cumprir, seja que disposição for do Conselho de Segurança, em termos objetivos, são os Estados Unidos. Nenhum país europeu está em condições de fazer... Mas isso não lhe dá uma ideia de imperialismo, como muitos acusam? Dá-me a ideia de ser apenas uma superpotência que tem uma distância tecnológica no que diz respeito à sua capacidade militar relativamente ao resto do mundo de tal maneira grande que, digamos, a desigualdade permite dizer que são eles e depois são os outros. Não corremos o risco de, a partir de agora, serem os Estados Unidos, já estão a determinar o que é a lei internacional? Mas já eram. Nunca a Europa conseguiu intervir nos últimos anos sem o apoio dos Estados Unidos. Por várias razões, não temos inteligência suficiente, não temos meios logísticos suficientes, não temos a tecnologia que hoje em dia é necessária para uma guerra à distância. E porquê é que eu falo uma guerra à distância? Por qualquer guerra que provoque danos no próprio país, nos países ocidentais, seria insuportável, como foi o caso do Vietnã. Portanto, o tipo de guerra que iremos assistir vai ser completamente diferente. No terreno rápida e depois vai ser a batalha política. E eu julgo que foi isso que os Estados Unidos aprenderam no Afeganistão e que tenho muita curiosidade de ver como é que irão agir. Só mais uma pergunta que eu queria aproveitar oportunisticamente a presença do Dr. João de Deus Pinheiro aqui. A França está a ser, neste momento, crucificada pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos como tendo sido o grande promotor deste crispar final da situação, tendo encorajado o Saddam pela promessa de veto do que quer que fosse, que incluísse mano militar, a ter mantido o ditador, a não lhe ter dado aquela urgência de recuo imediata que a 1441 previa. Como é que vê a sobrevivência do prestígio político da França no meio disto? Bem, eu julgo que, digamos, a posição francesa é perfeitamente legítima e eu julgo que tem um número de seguidores importante e nós próprios temos que respeitar a França, a Alemanha e outros países por terem procurado por todas as vias minimizar os chamados estragos colaterais, isto é, as baixas inevitáveis e a distribuição que uma ação militar terá. Mas julgo que, uma vez passado este primeiro impacto, todos perceberão
que a Europa é indispensável aos Estados Unidos e os Estados Unidos absolutamente indispensáveis à Europa. E, portanto, haverá todo um trabalho de cooperação no sentido de tentar remendar Até a França vai perceber isso. brechas. Sim, já houve casos no passado, repara, a França já esteve numa altura em que estava fora da Organização Militar da NATO e ainda havia a Guerra Fria nessa altura. Houve a questão de situar os mísseis, os follow-on to lands, se lembrarão com certeza, pouco antes da queda do Muro de Berlim, e que geraram tensões profundíssimas no seio da Aliança Atlântica, algumas que eu pude testemunhar. E, no entanto, depois, com o corte e cola e com as artes da diplomacia, lá se conseguiram encontrar pontos de interação. Eu julgo que a França ficará respeitada pela sua tentativa de evitar a guerra, os Estados Unidos ficarão respeitados pela sua determinação em impor, digamos, uma guerra sem tréguas ao terrorismo, e aí temos que lhes estar todos muito gratos, porque nos diz respeito a todos. E como é que Portugal fica? Eu julgo que Portugal, a posição do governo português, do meu ponto de vista, já o disse publicamente, foi tática e estrategicamente correta, do meu ponto de vista. Se quiser, explico porquê. Taticamente, porque me pareceria mau, no plano geoestratégico, que o único país que nesta região do mundo fosse fiável para o nosso aliado transatlântico se chamasse Espanha. Portanto, é muito importante que Portugal apareça também como um aliado fiável, por razões geoestratégicas que agora me dispenso de elaborar mais. Por outro lado, o timing em que isso foi feito revelou um não oportunismo que pode trazer dividendos futuros. E julgo que, dessa matéria, a ideia que há por vezes passa em alguns comentadores que Portugal está isolado é mentira. A maioria dos países da União Europeia simpatizam com a posição da Carta dos Oito, que Portugal subscreveu, que é extremamente moderada, em que se procura ainda que a diplomacia resolva, mas se chegar a um confronto, bom, aí nessa altura não somos neutros. A neutralidade nesta matéria seria uma neutralidade, do meu ponto de vista, que favoreceria o prevaricador que é o Iraque. E pensa que de alguma forma Portugal fica também como alvo preferencial dos terroristas? Não. Antes de nós há muitos outros países. A nossa posição é política, o nosso peso geoestratégico é relativo. Não podemos esquecer que a última cimeira foi nos Açores. Sim, território está bem, português. mas isso foi por razões de causalidade, não foi por razões políticas. Será não foi que os terroristas percebem isso? Percebem perfeitamente. Aliás, um ataque terrorista a um país como Portugal teria muito pouco impacto. Não teria o impacto é tanto maior quanto mais importante for o país, como é evidente, não é? E, portanto, eu julgo que Portugal, não podendo dizer que estará a salvo, não constitui, digamos, nessa matéria, um país apetecível para esse tipo de repercussão. Sr. General, há também todo um arsenal que foi apresentado pelos Estados Unidos. Até onde é que os norte-americanos vão utilizar todo esse arsenal? Ou seja, eu dou-lhe o exemplo da Mossad, aquela que é conhecida como a mãe de todas as bombas, ou a E-bomb, estamos a falar de armamento pesado, sofisticado e que pode fazer danos impensáveis. Acha que os Estados Unidos poderão ir tão longe a utilizar esse armamento? Só se realmente houver uma surpresa. Se não houver surpresa, eu penso que não vai haver. Tudo correrá, digamos assim, dentro da normalidade que a guerra traz, infelizmente. Mas, portanto, penso que não será preciso aplicar essa bomba. Eles têm alvos estudados. Hoje já não há muita razão. Tem praticamente o Iraque todo levantado. Sabem quais são os alvos e vão procurar colocar as bombas e os mísseis nos locais o mais depressa possível, o mais curto tempo possível, para evitar realmente uma reação, para ter o espaço aéreo. A grande ameaça para mim são os mísseis, que podem vir, portanto, sobre as tropas americanas. Isso é a grande ameaça. Mas com todo esse armamento é possível evitar, se o Iraque tiver uma arma química ou uma arma biológica, com todo este arsenal, com toda essa estratégia, é possível evitar que uma dessas armas seja lançada? Eles, nesta altura, têm um levantamento das chamadas tropas inimigas, portanto, os dispositivos iraquianos no terreno eles conhecem. Nunca se pode dizer que não há uma oportunidade de colocar um míssil. Eu acho que ninguém pode dizer uma coisa dessas, não é? Nesta altura. No entanto, eles têm defesas antimísseis, embora haja distâncias curtas, porque, como sabe, o Iraque está em cima, digamos assim, da fronteira. As tropas americanas estão junto à fronteira iraquiana. Portanto, há a possibilidade de evitar, mas 100% não diria, não. Quanto tempo é que isto vai durar? Desculpa, Ana, por favor. Eu penso que é realmente muito rápido. Depende, quer dizer, há duas fases para mim do tempo. Primeiro é eliminar tudo aquilo que possa ser míssil, possa ser lançado,
tudo que é antiaéreo, portanto, que é para os aviões americanos poderem andar a baixa altitude. Portanto, eliminar os aeroportos, os portos e os centros de comando. E tem bombas especiais. Quanto é que acha que é pouco tempo, Sr. General? Pouco tempo. Para a ofensiva declarada, para aquilo que nós identificamos como guerra, não propriamente o follow-up, a limpeza... Poucos dias, no meu ponto de vista, mas depois depende da semana? reação. A partir do momento em que têm supremacia aérea, não há, a diferença é abissal, já não podem fazer mais nada. Podem ter tropas aerotransportadas e colocar, e, portanto, impedir, digamos assim, os movimentos dentro do Iraque. E vão fazê-lo com certeza. E depois passamos então à segunda fase, que é ver qual é a reação dos iraquianos, que me consta que neste momento já se estão a entregar no sul, já estão a ir para campos especiais. Portanto, não sei se em Bagdá as tropas fiéis e que se pensa que se vão defender até à última gota de sangue, se isso realmente vai acontecer ou não. Se isso acontecer, para mim, como o objetivo é ter o mínimo de baixas possível, aí levava-me um bocadinho mais de tempo. Não tinha tanta pressa para entrar em Bagdá. Não tinha pressa. Esperava, digamos assim, ao cerco medieval e esperava, e com uma ação psicológica forte, as pessoas têm que se render. Portanto, aí o tempo já não era a mesma coisa. Portanto, a primeira fase muito rápido, a segunda fase menos rápido, depende da oposição. Quanto a baixas, temos ouvido nos últimos dias algumas previsões de várias organizações que vão desde 50 mil mortes civis à hipótese mais trágica de 500 mil. Esta é uma guerra que fará necessariamente para que tipo de número é que se aproxima mais? Não se pode dar números, mas eu não tenho essa ideia. Acho que os iraquianos sabem também quais são os alvos que os americanos vão bater. E, portanto, se quiserem lá ficar, arriscam a vida. Se não quiserem lá ficar, portanto, destrói-se as instalações, mas não estão lá as pessoas. O problema é que pode haver enganos. Embora as armas tenham sofrido um aperfeiçoamento enorme e, portanto, o erro tem vindo a diminuir, ninguém pode impedir realmente um erro e, portanto, por exemplo, os erros no Afeganistão contribuíram bastante para aquele número final de 11 mil mortos civis. Pois, está bem, mas aí eu penso que a situação é completamente diferente desta. O número de indivíduos que é preciso, é um número muito restrito. Não era o caso da Al-Qaeda e não era o caso do Afeganistão. Meus senhores, já vamos continuar a conversar. Importa ir em direto agora para Washington, onde está o correspondente da SIC, Luís Costa Ribas. Luís, muito boa noite. Já vimos este ultimato de 48 horas para Saddam abandonar o Iraque mais a sua família, mas agora a questão que se coloca é mais quanto tempo até uma intervenção militar norte-americana? O que o presidente americano George W. Bush disse foi que a intervenção militar vai acontecer a qualquer momento da escolha dos Estados Unidos depois de expirar este prazo das 48 horas. Portanto, quer dizer que a qualquer altura, a partir da madrugada de quinta-feira, a guerra pode começar. Conhecendo como se conhecem os americanos, não vai demorar muito tempo. George Bush tem isto em preparação há muito tempo, as tropas americanas há muito tempo também que estão preparadas no terreno e, portanto, sob o ponto de vista militar, está tudo preparado e é uma questão de puxar o gatilho e não vai demorar muito. Eu estou a crer que antes do final desta semana se assistirá ao início das hostilidades no Iraque. Luís, de qualquer forma, há consenso sobre quando é que esse ataque deve ser efetuado? Há pouco algumas notícias davam conta de algumas divergências, se 72 horas, se mais tempo. É consensual entre a administração Bush? A ideia que fica é de que há pequenos pormenores que ainda estão a ser discutidos pelo Pentágono, mas essas coisas nos Estados Unidos, como sabes, tudo se discute ad infinitum, quer dizer, nunca acaba a discussão, a não ser que alguém dê um murro na mesa e diga acabou a conversa e vamos avançar. Houve, a uma dada altura, a ideia de que alguns comandantes militares estavam a dizer que se podia esperar mais uns dias até à lua nova, porque a lua nova é mais escura e isso protege mais os soldados à noite. Outras pessoas estavam a tentar planear, digamos, o ataque, tendo em consideração as possíveis tempestades de areia que podem, de alguma maneira, dificultar o avanço das tropas, mas há sempre discussões de todos os pormenores e mais alguns. A ideia é de que, da própria maneira como George W. Bush falou, esta guerra não vai demorar muito a começar. Se calhar 72 horas é capaz de ser, João, como dizem aqui os americanos, a good guess, um bom palpite. Luís, nesta altura o nível de alerta quanto ao perigo de ataques terroristas foi já alargado nos Estados Unidos. Que implicações é que isto tem na vida das pessoas, no dia-a-dia dos norte-americanos?
Muito pouco. O nível subiu de amarelo para a cor de laranja. Isso é mais um conforto psicológico, se quiseres, do que outra coisa. Aliás, o próprio presidente americano, George W. Bush, disse no discurso que estava a aumentar esse nível de precaução, o nível de alerta antiterrorista, portanto, para obviar aos riscos criados pela guerra. Mas, na realidade, sob o ponto de vista prático, não há uma grande diferença. Digamos que as autoridades estão um pouco mais alerta para alguma atividade suspeita, mas esta história dos níveis de alerta subirem e descerem aconteceu muitas vezes desde o 11 de setembro e, na prática, não se nota diferença nenhuma na maneira como as pessoas vivem ou reagem. Isto é mais um conforto psicológico do que outra coisa. Luís, também algumas das questões que estão a ser levantadas. Nós estamos aqui com um debate em estúdio onde já falámos sobre isso. Até que ponto é que os Estados Unidos estão dispostos, eventualmente, a usar aquele armamento considerado o mais sofisticado e também o mais perigoso? Estou a falar da Mohab, dessa bomba, e também da He-Bomb. Pensas que isso poderá ser armamento que pode vir a ser utilizado? Eu julgo que a vantagem desse armamento, a Mohab, também chamada a Mother of All Bombs, portanto em inglês é isso que quer dizer, a mãe de todas as bombas, a vantagem seria só contra, imagine-se, uma grande concentração de soldados iraquianos ou um número muito elevado de alvos militares concentrados numa zona relativamente dispersa. É o tipo de arma que não pode ser usada na Baixa de Bagdá, por exemplo, porque é uma bomba com um raio de ação muito grande que destrói tudo à sua volta num raio de quase 1 quilómetro, meramente, portanto, sob o impacto. E, portanto, não é o tipo de bomba que se pode usar numa zona povoada de civis como é a região de Bagdá. Julgo que os Estados Unidos fizeram um investimento bastante grande na criação das chamadas bombas inteligentes e de armamento e munição inteligente desde a última Guerra do Golfo há 10 anos, e esse tipo de armamento vai ser aquele que vai ser privilegiado pelos Estados Unidos. Aliás, até as antigas bombas, chamadas bombas estúpidas, portanto só podiam ser largadas e caíam sob o efeito de gravidade sobre um alvo, essas bombas até agora são equipadas com um sistema de guiagem por satélite GPS e, portanto, uma vez que essas bombas podem ser transformadas em bombas inteligentes, é evidente que a precisão dessas armas aumenta consideravelmente. No entanto, não nos enganemos, há uma coisa que é preciso ter em consideração. Alguns planos do Pentágono prevêem o lançamento de 3.000 bombas sobre o Iraque nos primeiros 2 dias de guerra. E o nível de precisão de 90% para essas armas é muito bom, mas 90% quer dizer que 10% pode falhar o alvo. E 10% de 3.000 são 300 bombas e 300 bombas à solta. O risco dessas bombas fazerem baixas entre civis é bastante grande. 300 bombas perdidas é muita explosão. Luís, os problemas que a Turquia tem estado a levantar para a entrada dos soldados e também para a utilização das bases pode, de alguma forma, implicar que os Estados Unidos possam adiar um pouco mais o ataque? Pode ser um fator decisivo? Ou o plano B pode mesmo funcionar? Eu julgo que é mais uma questão de plano B, e agora estou a especular, pura e simplesmente, por esta razão. Para que, mesmo imagine-se que a Turquia amanhã dizia assim: senhor, os americanos podem para aqui mandar os soldados para fazer uma frente norte de infantaria no Iraque. Isso quer dizer que os barcos que, entretanto, foram mandados para o Mar Vermelho tinham que voltar para o Mar Mediterrâneo, tinham que ir para a Turquia, tinham de descarregar soldados e equipamento, transportar tudo para as bases, preparar o material outra vez, pôr as tripulações nos tanques e nos helicópteros, etc., e pô-los a funcionar. Isso ia demorar pelo menos 1 semana e, se calhar, 2. Portanto, não estou a ver que isso seja de grande utilidade. Mais utilidade é capaz de ser a Turquia autorizar os Estados Unidos a sobrevoar o seu espaço aéreo para as missões aéreas de bombardeamentos no Iraque. Isso é capaz de ser mais útil, a não ser que os americanos tenham outros planos. É evidente que, como sabe, João, os planos do Pentágono são secretos, e se eu os soubesse, quer dizer que se calhar toda a gente sabia. Portanto, os planos do Pentágono são secretos e nós não sabemos se eles podem ter alguma utilidade, por assim dizer, para uma ofensiva de infantaria a partir da zona norte, portanto da Turquia para o norte do Iraque, mais tarde. A ideia que se tinha levantado inicialmente é de que os Estados Unidos estavam interessados em avançar simultaneamente em 2 frentes, a frente sul do Kuwait e a frente norte da Turquia. Uma vez que essa frente norte não parece ser viável no curto prazo, a especulação é de que não teria grande utilidade, a não ser que o Pentágono tenha outros planos. Luís, obrigado. Contamos contigo nas próximas horas e nos próximos dias, uma vez que já foi lançado, então, este ultimato de George W. Bush ao Iraque. Um ultimato, um discurso que acompanhámos em direto nesta emissão especial e para o qual agradecemos a colaboração dos nossos convidados, professor Deus Pinheiro, Sr. General Rodolfo Begonha.
Mário Crespo, obrigada aos três. Voltamos já a seguir a um breve intervalo. Até já. Boa noite. Até já. Crispix da Kellogg's patrocina este programa. A edição especial para acompanhar a declaração de George W. Bush, o presidente americano lançou um ultimato de 48 horas a Saddam Hussein e à família para que abandonem o Iraque. Fazemos a análise deste discurso num simultâneo SIC, SIC Notícias e SIC Internacional. E nesta altura já serão poucos os funcionários da ONU que ainda estão no Iraque, desde o fim de semana que diplomatas e pessoal das várias agências das Nações Unidas no território estão a abandonar o país, perante a ameaça cada vez mais real de uma investida militar norte-americana. Só hoje, mais de 200 pessoas passaram a zona desmilitarizada na fronteira com o Kuwait. Segundo fontes diplomáticas, a ONU fretou um avião comercial que deverá amanhã efetuar 2 viagens entre Bagdá e o Egito, de forma a retirar todo o pessoal das Nações Unidas que se ainda encontre em território iraquiano. A Austrália vai participar numa intervenção militar no Iraque, liderada pelos Estados Unidos. Este anúncio foi feito esta noite pelo primeiro-ministro australiano, depois de uma conversa telefónica com George W. Bush. A Austrália já deu ordem de expulsão aos diplomatas iraquianos. Têm de sair até ao fim desta semana. I've called this news conference to announce that the government has authorised the Chief of the Australian Defence Force, General Cosgrove, to place the Australian forces already deployed in the Gulf region as part of any US-led coalition operation that may take place in the future, directed in accordance with existing authority under United Nations resolutions to disarm Iraq. Canberra já enviou para o Golfo Pérsico uma força de 2.000 homens, aviões a jato e navios de guerra em apoio às tropas americanas e britânicas. Seguimos agora também com os nossos convidados para fazer a análise deste discurso de George W. Bush, feito há minutos à nação e ao mundo. É nosso convidado agora Mário Betancourt Rezendes, diretor do Diário Notícias. Mário, boa noite. Boa noite. Depois deste anúncio, que já era esperado de 48 horas, estamos a poucas horas da guerra. Em tua opinião, a guerra é inevitável ao final da semana? Sim, eu julgo que sim. Há quem diga que dificilmente acontecerá na noite de quinta para sexta-feira, porque sexta-feira é o dia santo islâmico e os Estados Unidos teriam aí um cuidado mínimo de preservar sentimentos importantes do ponto de vista da nação islâmica, que é alguma coisa importante, sobretudo para os líderes islâmicos de alguns países que não estão interessados em que haja situações de ebulição. A verdade é que quando foi ao Afeganistão, o presidente Bush foi aconselhado por alguns dos seus assessores próximos a interromper os bombardeamentos durante o Ramadão e ele não interrompeu. Portanto, esse pode ser um fator de ponderação ou não, mas eu acho que no limite, na noite de sexta para sábado ou de sábado para domingo, o mais tardar aí, acontecerá o início da invasão americana ao Iraque. Eu não sou especialista em assuntos militares, ouvi aqui o general Rodolfo Begonha há bocado dizer, e bem, uma série de coisas importantes sobre isso, mas não sendo especialista em assuntos militares, há algumas coisas que me parecem de senso comum. Se estivesse para atacar o Iraque neste momento, procuraria atacar de alguma forma que não fosse aquela que os iraquianos estão à espera, ou seja, eu julgo que haverá com certeza, do ponto de vista de operações, algumas coisas que não estamos propriamente à espera. É preciso recordar quando foi o Afeganistão, semanas antes de iniciarem as operações militares, já estavam no terreno pequenos destacamentos de forças especiais da CIA a preparar o terreno e esses destacamentos já estão seguramente no Iraque há semanas e estão armados também com pastas com milhões de dólares em notas, que é uma coisa muito importante neste tipo de ações. No Afeganistão funcionou muito bem e certamente que no Iraque irá também ter um papel. Mário, que estragos políticos pode esta guerra provocar em Portugal, internamente? Esta questão é muito pertinente porque em Portugal, tal como na generalidade dos países do mundo, a maioria da opinião pública é contra a guerra, o que se percebe, o que é humano, e até porque não fomos nós que fomos atingidos no dia 11 de setembro e, portanto, existe alguma dificuldade em perceber porque este sentimento americano anti-Iraque e anti-terrorismo em geral. Eu quero dizer que acho que, do ponto de vista geral, concordo com aquilo que disse aqui o professor João Deus Pinheiro há pouco. Acho que o governo português agiu tática e estrategicamente
de um ponto de vista correto. Mas é verdade que existe neste momento muitos portugueses, milhões de portugueses, que terão alguma dificuldade em perceber porquê e, sobretudo, estão apreensivos. E eu acho que aqui cabe ao Presidente da República um papel fundamental. Eu acho que o Dr. Jorge Sampaio, sem entrar propriamente, porque não lhe cabe fazer o jogo do afrontamento institucional, há um mínimo de solidariedade institucional que o Presidente da República tem que preservar, mas cabe-lhe também passar uma mensagem de confiança e de tranquilidade para os portugueses. Os portugueses têm que ter a percepção de que, vivendo-se embora um período perturbador e um período grave da conjuntura internacional, é preciso perceber que, e têm que sentir ao mais alto nível, no Governo e na Presidência da República, sobretudo, que existe quem esteja atento, quem esteja responsável e quem esteja a tomar as medidas necessárias para que as coisas no país possam correr razoavelmente. No Reino Unido vimos já 2 ministros que se demitiram. Em Portugal, poderá haver algum ministro que discorde, mas não vem dizer publicamente isso? Não, de todo. Não me parece que isso venha a acontecer. Aliás, já fiz, sem querer estar aqui a fazer publicidade ao meu jornal, mas fizemos um inquérito muito curioso em todos os membros do Governo sobre a posição como cidadão sobre a guerra e existe um consenso generalizado com muito pequenas nuances sobre isso e, portanto, penso que o problema será sobretudo entre Governo e oposição e não dentro do Governo. Mário Betancourt Reisens, obrigada. Boa noite. Nesta última hora acompanhámos em direto o discurso de George W. Bush à nação e ao mundo. Saiu deste discurso um ultimato a Saddam Hussein. Já sabe, a partir de agora e como sempre, levaremos o mundo à sua casa para lhe dar o conto, a ponta de todas as notícias que vão sendo surgindo ao longo do tempo. Nas próximas horas, já sabe, há uma invasão em curso norte-americana a Bagdá. Chegamos então ao fim desta emissão especial que foi feita em simultâneo com a SIC Notícias, a SIC e a SIC Internacional. Boa noite. Boa noite. Dos miradores vão chegando dos bares os navios.